Saudação a todos e a todas, povo de Deus. Hoje, terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2025, da 7ª semana do tempo comum. Mais uma vez, estamos aqui com a liturgia da palavra e vamos trazer para vocês o evangelho do dia, mais uma vez com a minha meditação, né? Hoje tem como o tema o Filho do Homem vai ser entregue. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último. Ou seja, o Filho do Homem vai ser entregue para ser morto, vai ser entregue para ser humilhado, cusparado, né, chicoteado, vai ser preso, vai ser condenado injustamente antes de ir para a cruz, né? E quem quiser seguir o mestre tem que ser como criança, mas logo vamos falar aqui, né? Porque ele comparou essas pessoas como uma criança, que a criança ela serve a todos, né? Ela não guarda rancor, ódio, ela não guarda raiva. O que você pede para ela servir, ela serve. Então quem quiser ser discípulo do mestre, tem que ser aquele último, que não queira ser maior do que ninguém, e aquele que serve a todos, né? Até uns certos tempos atrás, crianças só servia para dar recado, né? Fazer algum mandado, né? Não podia nem falar, que os adultos, né, eles mandavam calar a boca na hora, e se não calasse, a pia comia, né? Assim é o servo de Deus, tem que ser o último, não querer ser mais do que ninguém. Quem quiser ser discípulo de Jesus, quem quiser ser grande no céu, tem que ser pequeno aqui na terra, né? E já comecei aqui Comecei com a minha meditação, mas vamos ver aqui no Evangelho do dia, que está no livro de Marcos, no capítulo 9, e dos versículos de 30 a 37. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum e, estando em casa, Jesus perguntou-lhes o que tinham discutido pelo caminho. Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. E em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma criança como esta, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, vocês ouviram o Evangelho do dia, Jesus ensinando os discípulos que estavam ainda em fase de aprendizagem, né? Assim como qualquer um de nós que recém-convertido, né, que quer seguir Jesus,
a gente vai aprendendo as coisas com o tempo, né? Assim eram os discípulos de Jesus, lá no começo, né? Mas só que depois eles aprenderam e passaram por aquilo que o Mestre passou. Não tão assim como Jesus passou, mas também que eles foram odiados, perseguidos, marginalizados, né? Foram mortos também, foram martirizados, aliás, né? Assim como o Mestre passou, os santos da igreja, todos também passaram. Assim somos nós, se nós quisermos seguir Jesus, nós iremos passar por isso também. A humilhação, a perseguição, as tribulações da vida, e é passando por essas provações que nós iremos ficar aptos a entrar no céu. Já falei várias vezes, né? E o Evangelho é quem diz, não sou eu. Que quem quiser ser algo na vida tem que passar por provas, né? Para você ser um doutor, você tem que passar por as provas lá na faculdade. Começando da escola, começando primeiro da escola de casa, vai para a escola pública, né? A escola particular vai para a faculdade e daí por diante. E você tem que passar por aquelas provas, né? Tem casos por aí que se a criança não estudar, o jovem não estudar, ela leva pia em casa, né? Os pais brigam e obrigam ela a estudar para passar por aquilo ali. E quanto mais maior é a aprovação, né? É as provas, é o estudo, é o que a faculdade exige, né? Quanto mais tem nome aquela faculdade, né? Maior será a colheita, o resultado final, né? Maior será o profissional, né? Que aquele jovem está estudando para ser, que seja médico, que seja advogado, que seja qualquer outra área da profissão, né? Do trabalho. Mas quanto mais ele passa por provas, né? Ele estudar, ele passar por provas grandes, maior a população vai dar valor a ele, maior ele vai ser um doutor. Assim é nós. Jesus ensinou nós a sermos pequenos, sermos servos do Senhor, do próximo, né? Ser aquele que serve a todos, aquele humilde que fica no derradeiro lugar e não queira ocupar as primeiras cadeiras nas festas por aí, né? Os primeiros lugares no mundo. Nós temos que ser os últimos, né? Ele comparou aqui, pegou a criança e colocou no colo, né? Quem quiser seguir ele tem que acolher aquela criança, uma criança. Já falei que as crianças, até uns tempos atrás, não podiam nem dizer nada, onde os adultos estavam conversando. Eu mesmo vi muito isso, eu mesmo fui dessas pessoas, né? Que não podia dizer nada, que o chicote comia. Era só os adultos que conversavam. Agora, na hora que os adultos pediam alguma coisa, precisavam de alguma coisa, aí pedia era as crianças, né? E elas tinham que atender os pedidos daqueles adultos, né? Então Jesus está dizendo, quem quiser ser o maior, ele está falando isso porque no percurso que ele ia com os discípulos, né? Atravessando a Galileia, os discípulos vinham discutindo quem era o maior deles no reino de Deus. Depois que Jesus falou que ia ser entregue nas mãos dos homens, ia ser morto, né? Mas ele iria ressuscitar no último dia, iria ganhar
iria ganhar a salvação, mas ia passar 3 dias na sepultura, né? Dizem o contexto bíblico que esses 3 dias ele estava no inferno, na mansão dos mortos, ressuscitando pessoas que eram merecedoras da salvação, da vida eterna, e que antes não existia essa vida eterna, né? Então ele estava ali buscando essas almas que mereceu a vida eterna, que antes não tinha. Pois bem, quem quiser ser o maior no reino de Deus é o contrário do que o mundo aqui ensina. Tem que ser aquele que agrada a todos, que serve a todos, né? Principalmente quando precisa. A gente servir o próximo e não exigir nada disso em troca, né? Como a gente viu muito bem naquele evangelho de domingo passado, né? Não podemos exigir nada em troca, né? Fala em tantas coisas naquele evangelho, né? Se alguém te dá uma bofetada numa face, ofereça a outra, né? Ou seja, perdoe, deixe isso para lá, não vingue, porque a vingança não faz parte dos planos de Deus, porque só vai aumentar a confusão. Deixa para lá. E muitas outras coisas, né? Se alguém te pedir emprestado, empreste. E muitas coisas assim que não me lembro agora, mas é só você rever aí o evangelho de domingo passado, né? E a liturgia da palavra, ela tem uma leitura e tem o salmo, né? E vamos ver um pouco aqui da leitura que está no livro do Eclesiástico, no capítulo 2 em diante, que diz bem assim: filho, se decidir servir o Senhor, permanece na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. É isso que a gente está falando, né? Ninguém é nada na vida sem passar por provação. Para eu ser qualquer coisa, em qualquer área do trabalho, da profissão, eu tenho que passar por provação para eu provar que eu sou aquilo que eu estou dizendo ser, né? Assim é na vida cristã também. Só que a vida cristã é diferente do que as coisas do mundo, né? Você tem que ser humilde, você tem que ser aquele que vive para servir e não exigir que os outros te sirvam. Jesus ensinou o serviço. Para ser grande no céu, tem que servir e não ser servido. Ele viu nesse caminho, nesse percurso aqui no Evangelho, que os discípulos discutiam quem seria o maior deles no reino de Deus, né? Aí Jesus disse que quem quiser ser o maior, que seja o menor entre eles, que seja aquele humilde, que serve aos outros, né? Assim é com nós, isso está dizendo com nós. Quem quiser ser grande no céu, Jesus ele ensinou durante toda a sua vida aqui, né? Servindo, fazendo o trabalho dele, né? As curas, os milagres, as pregações, né? E ali era dando um exemplo para nós. Quem quiser servir, quem quiser ser grande no céu, tem que fazer aquilo ali. Viver para servir os outros e não ser aquela pessoa fechada, de coração duro, de coração insensível, que não sente nada por ninguém, né? Vive apenas para adquirir as coisas para si mesmo. Então, no dia do juízo final, esta pessoa deve se servir com as coisas que ela tem, que ela colocou no lugar de Deus, né? Então Deus, Jesus Cristo, ele deixou o próximo, né,
Não que ele deixou, mas que o mundo de hoje, do jeito que vive, fica muitas pessoas passando por momentos de dificuldade, de precisão. E é servindo essas pessoas, mesmo que a gente tenha os bens materiais, né? Mas tem essas pessoas para a gente se preocupar em ajudá-las, né? Se a gente não tem nada, se a gente é pobre, a gente precisa muitas vezes de ajuda, mas sempre a gente vai poder fazer algo em benefício do outro, que não seja só em condições financeiras, né? Em dar dinheiro ao outro, né? E continua a leitura do livro do Eclesiástico, né? Mantém o teu coração firme e ser constante, inclina teu ouvido e acolhe as palavras de inteligência e não te assustes no momento da contrariedade. Não te assuste no momento da contrariedade. Quando alguém te contrariar, né? Ser contra aquilo que você está dizendo, que você está pregando, não precisa te assustar. Seja manso, seja humilde. É isso que Jesus quer. Como a criança não rebate. E se ela faz alguma coisa estranha, mas em poucos instantes ela está do mesmo jeito com você, né? Ela esqueceu de tudo, ela perdoa aquilo que você fez com ela, né? Suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não o deixes para que sejas sábio em teus caminhos, né? Agarre a Deus, mesmo que Ele demore nos atender os nossos pedidos, né? Mas não deixe ir, agarre a Ele, fique no caminho dele, não desista, fique firme, né? Tudo o que te acontecer, aceita-o e ser constante na dor e nas contrariedades de tua pobre condição. Ser paciente. Isso é o que está dizendo a leitura aqui do livro do Eclesiástico, né? No capítulo 2, no versículo 1 em diante, né? É só você ver aí, né? Pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no caminho da humilhação os homens agradáveis a Deus. Está vendo? É no fogo que o ouro é provado. Nós somos provados nas tribulações. Não é só dizendo eu sou católico, eu sou de tal religião, e exigindo que os outros te sirvam, exigindo riqueza, querendo ser maior do que o outro nos bens materiais, né? Que os outros te sirvam. Não é desta forma. Quem quiser ser o maior no reino de Deus tem que ser o menor aqui na terra. Tem que ser aquele humilde e que sirva aos outros, né? Principalmente quando os outros precisam de você. Estou dizendo isso comigo mesmo também, e com você que está me ouvindo, né? É todos nós, né? Tem que lutarmos contra o ódio, a raiva, a ambição, essas coisas que prejudicam o nosso relacionamento com o próximo, né? Que nos últimos dias vem aumentando a raiva, o ódio, aquela de ter as coisas só para si e esquecermos dos outros, né? O humor ensina a gente puxar para a gente, né? Só ter, consumir
e não pensar nunca em dar o outro, em agradar o outro, né? E a leitura continua aqui ensinando desta forma, mas já estou aqui com 20 minutos já aqui, não vou estender muito, vou parar por aqui, mas a minha meditação, o Evangelho do dia eu li para vocês, e quem quiser ler está aí na Escritura, né? Na Bíblia Sagrada, para quem quiser conferir. Então, uma boa terça-feira para todos, que tudo de bom. Vamos servir e não exigir que os outros sirvam a gente, porque Jesus ensinou o serviço, ele veio para servir e foi assim que ele ensinou, passou a sua vida todinha a ponto de ser morto, porque os grandes que esperavam o Messias, os fariseus, mestres da lei, não queria um mestre, não queria um salvador, um rei desta forma, que se entregasse para ser humilhado, né? Ser chicoteado, ser cusparado, né? Ser morto. Eles queriam um rei que trouxesse sua própria defesa, né? Que viesse com as bombas, né? Os soldados, os carros de guerra, mas Jesus veio humilde, trazendo o amor. É o amor que vai vencer. Quem tiver amor e pôr em prática com o próximo, este será salvo. Mas a gente tem que mostrar na prática, e não só falando, não só andando para a igreja, não só falando de Deus, não só lendo a Bíblia, mas sim mostrar esse amor na prática uns com os outros. Não importa quem seja, né? Se a pessoa é do nosso grupo ou se não é. O importante é que todos somos filhos de Deus. Siga a Deus quem quiser, mas todos somos filhos de Deus. E é assim que a gente poderá levar alguém à conversão um dia, né? É servindo, é levando a palavra de Deus. E se a pessoa não quiser, azar dela. Então o julgamento já está feito, porque a palavra foi pregada, né? A mensagem foi pregada, mas a pessoa não quis. Então o julgamento está feito quando Jesus vier buscar a sua igreja, né? Porque a pessoa não abraçou, não quis saber, e sim buscou aquilo que interessa a ela, as riquezas do mundo, o ódio, a raiva, o rancor, o interesse próprio. Então, uma boa terça-feira para todos, né? Já está com quase 24 minutos já aqui. Eu vou parar e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.